Olá, estudante! Vamos conversar um pouco mais sobre os biomas brasileiros? Esse é um assunto recorrente no vestibular, então já vai anotando. Os biomas são conjuntos de vida vegetal e animal que possuem uma diversidade biológica própria e que estão adaptados às condições de uma determinada região. No Brasil, os 6 grandes biomas continentais são Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Hoje vamos conversar sobre um bioma belíssimo, mas que, infelizmente, é também o mais ameaçado, a Mata Atlântica. A Mata Atlântica está presente em quase todo o litoral brasileiro e representa cerca de 13% do território nacional. Ela ultrapassa fronteiras e também está presente no Paraguai e na Argentina. E olha só, esse bioma é o mais povoado do Brasil. Cerca de 145 milhões de pessoas residem em regiões com presença de Mata Atlântica. E como o próprio nome atesta, o bioma beira boa parte do Oceano Atlântico. E essa proximidade contribui para o alto volume de chuvas. Aliás, falar de Mata Atlântica é falar de água. As montanhas e serras que delimitam o bioma fazem com que as chuvas não se espalhem e fiquem concentradas. Todo esse volume de água sustenta a vida nas florestas e abastece 9 bacias hidrográficas. Na Mata Atlântica, o clima predominante é o tropical úmido, e uma peculiaridade é que ela está geograficamente espalhada. Isso significa que algumas características mudam dependendo da região ou se misturam com características de outros biomas fronteiriços. O solo costuma ser raso, úmido, pouco ventilado e recebe pouca luz. A maior parte da luminosidade é absorvida pelas folhas das árvores mais altas. Cerca de 80% de toda a produção econômica nacional encontra-se em áreas da Mata Atlântica. Mas o desenvolvimento urbano tem um preço alto. Hoje, restam apenas 12,4% da vegetação original. Por isso, o bioma é classificado como um hotspot. Mas ainda assim, dá para conhecer alguns lugares lindos onde o bioma é bem preservado, como no Paraná, na Bahia, em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E são em regiões mais preservadas que podemos ver quão rica é a fauna do bioma. Vivem aqui espécies bem conhecidas, como a onça-pintada, o tatu-canastra, a jararaca, o bicho-preguiça e muitos outros. E tem também as espécies únicas do bioma, como o ameaçado mico-leão dourado, que acabou se tornando um ícone da preservação da Mata Atlântica. E o cágado da serra, que é uma tartaruga pequenininha, mas que tem um pescoção. Ah, e um dado preocupante. Mais da metade dos animais ameaçados de extinção no Brasil vive na Mata Atlântica. Falando agora da flora, ela é composta por ecossistemas como restingas, manguezais, campos de altitude e também por florestas estacionais e ombrófilas. No geral, as plantas do bioma se adaptam bem a terrenos úmidos. A flora possui uma grande biodiversidade. Calcula-se que existam cerca de 20 mil espécies vegetais, mas desse montante, 42% estão ameaçadas. Como é o caso da palmeira jussara, alvo da exploração ilegal de palmito, e do jequitibá rosa, que apresenta um exemplar de mais de 3 mil anos e 40 metros de altura no interior de São Paulo. Uma característica da Mata Atlântica é que uma parte da sua biodiversidade ocorre nas alturas. Olha que legal! Pelo fato de ter árvores muito altas e densas, forma-se uma espécie de segundo andar na floresta, chamada de dossel. Nesse espaço, os galhos e as folhas das árvores se misturam, e é onde animais como macacos, bichos preguiça e cobras vivem a maior parte do dia. Como não há período de seca no bioma, as folhas são perenes e não caem. A Mata Atlântica está diretamente ligada ao desenvolvimento econômico do Brasil e da nossa história. Isso remonta lá para os primórdios do período colonial. É só lembrar que os portugueses aportavam suas caravelas no nosso litoral e zarpavam levando embora carregamentos da nossa árvore símbolo, o pau-brasil. E não deixaram quase nada para contar a história. E a verdade é que esse é um assunto que não ficou apenas nos livros. Segundo a pesquisa feita pela ONG SOS Mata Atlântica em parceria com o INPE, de 2019 a 2020, cerca de 13 mil hectares do bioma foram desmatados. Isso equivale a cerca de 10 vezes a cidade do Rio de Janeiro. Além disso, outra grande preocupação é o comércio ilegal de espécies da fauna e da flora. Mas há luz no fim do túnel. Os desmatamentos, apesar de tudo, vêm caindo ano a ano, e uma série de iniciativas públicas e privadas tem conseguido restaurar a vegetação nativa de algumas áreas.
Os caminhos para a preservação da Mata Atlântica passam pela criação de políticas ambientais, marcos regulatórios e incentivos ao trabalho sustentável. E aí, curtiu conhecer mais sobre esse bioma? Já sabe o que tem que fazer, né? Deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e acompanhe os outros vídeos sobre biomas brasileiros que preparamos para você. A série Biomas Brasileiros é uma parceria do Guia do Estudante com a JBS.